Olha aí, pessoal, o Brasil do Lula é o patinho feio dentre os emergentes da economia mundial, porque, nas palavras de economistas, pessoal aqui do Nubank, por exemplo, né, ninguém fala do Brasil. Não estamos no radar de absolutamente ninguém. Ninguém quer botar dinheiro num país tão ruim quanto, é claro, o Brasil do Lula, que a gente conhece muito bem. Eu sei que tem muita gente de fora que me assiste também aqui no canal, mas o brasileiro sabe de fato o quão ruim está caminhando o Brasil. Não era novidade para ninguém, já era de se esperar. E até o pessoal do mercado financeiro já entendeu isso, de tão claro que é, de tão óbvio que é. Esse pessoal que parece que tinha uma nuvem na frente dos olhos na época das eleições, acordaram para a vida agora, né? Então os economistas já estão medindo para o Brasil do Lula inflação, recessão técnica e fuga de investimentos. Para surpresa de zero pessoas, essa é a grande verdade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. E eu já falei, inclusive, no meu canal sobre esse termo recessão técnica. Vou deixar no final desse vídeo recomendado para você assistir. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só se tornar membro aqui do canal. Clique no botão Seja Membro. Isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal coloca aqui, antagonista, né? O site antagonista. Que os 2 primeiros anos do mandato Lula 3.0 não foram muito animadores. Então vamos lá, eu não diria isso. O ano de 2023 foi ok, porque teve a herança lá, o carrego estatístico do PIB da época do Bolsonaro. Bolsonaro, Paulo Guedes fizeram um ótimo trabalho econômico, deixaram a casa organizadinha para o Lula chegar e começar a usufruir disso. Então, deu para enganar até. 2024 teve crescimento do PIB à base de muito, mas muito gasto estatal. Economia de fato crescendo, isso não teve. Teve o engano da inflação, da expansão fiscal. Isso aí aconteceu, mas a gente sabe o problema disso de fato. Então o que nós tivemos foi um ano positivo, herança do governo anterior, e um ano bastante duvidoso, em que, se algo de crescimento econômico foi visto, foi a base de muito dinheiro despejado na economia pelo governo, né? Só que, de maneira geral, se há quem possa ser um pouco mais gentil com o governo Lula na análise dos outros 2 anos, ninguém acredita que os 2 anos subsequentes, 2025, presente ano, e 2026, vão ser melhores. Muito pelo contrário, a expectativa é de que a coisa piore muito, né? Análise geral dos economistas. Tudo bem que nem todos acham que vai ter recessão técnica, pelo menos neste ano, né? Nem todos acham que nós vamos ter uma queda no PIB, etc., mas todos acham que vai ser pior. Em qual grau, em qual medida, é aí que variam as opiniões, mas de maneira geral a expectativa é muito ruim, né? Então, o pessoal aqui da Genial Investimentos, o senhor José Márcio Camargo, disse o seguinte, né? Os investidores não acreditam que o governo vai fazer qualquer coisa importante para reduzir despesas ou pelo menos fazer com que elas parem de crescer. Eu trouxe esse elemento aqui no meu vídeo que eu citei ainda, que é algo interessante, né? O Brasil nunca teve queda de despesas, corte de gastos, isso nunca aconteceu no Brasil. Pode ter acontecido eventualmente, mas vamos colocar nos últimos 20 anos, isso não aconteceu definitivamente. O que nós tivemos na era Temer e na era Bolsonaro foi uma contenção de despesas, do crescimento da despesa por causa do teto de gastos. Então, o máximo que nós podemos esperar ter no Brasil é as despesas não crescerem. Agora, acontece que o Lula não tem interesse nem nisso, nem de estabilizar o gasto público como ele está hoje. O governo quer aumentar despesas, então não dá nem para esperar que o governo faça com que as despesas não cresçam. Isso é uma ilusão total no governo Lula, e é claro que o arcabouço fiscal foi pensado, concebido, defendido pelo governo justamente para permitir ao governo gastar cada vez mais, né? E obviamente isso gera uma pressão inflacionária, claro, né? Expande a base monetária, basta ver o crescimento da base monetária nos últimos tempos para você entender isso, né? Então, sendo um dos grandes problemas o aumento real do salário mínimo, tivemos um aumento de 7,5% agora, né, para 2025, ao arrepio até mesmo da regra, eu acho, porque se o IPCA foi menor do que 5%, o crescimento do PIB
ok, foi maior, só que a regra permitia 2,5% de aumento acima da inflação. Mas enfim, quem sou eu para questionar isso, né? Um mero palpiteiro do YouTube, não sou técnico do Tribunal de Contas nem nada do tipo, não sou da Instrução Fiscal Independente do Senado, né? Esse pessoal que tinha que ficar de olho nessas coisas aí. Mas, além disso, né, você tem o agravamento do problema inflacionário que já está aí de forma geral, mas o grande ponto é o seguinte, que a inflação até ajuda o governo, né? Essa é a grande verdade. A gente sabe bem disso. A inflação deprecia o valor da moeda. Então, se existe uma dívida hoje em reais, quanto maior for essa dívida, aliás, quanto maior for a inflação dessa moeda, menor essa dívida de fato vai ser no tempo. Aliás, inclusive, né, o crescimento da inflação no ano passado vai permitir ao governo Lula gastar mais do que ele imaginava em 2025. Olha que maravilha, não é mesmo, né? Então, o próprio Camargo aqui fala isso, né? Que o governo dá um calote dissimulado, um calote disfarçado, por quê? A inflação mais alta faz o valor prático da dívida, o valor real dela, né, o quanto que o dinheiro vale, isso diminuir constantemente. Então, né, aqueles que estão com uma dívida, principalmente os que compraram uma dívida pré-fixada lá atrás, sabe-se lá por qual motivo, quem é doido de comprar títulos pré-fixados no Brasil, né? Quem pegou um título pré-fixado lá atrás vai levar ferro nessa história, sem sombra de dúvidas, né? Então, o que vai acontecer a partir de agora, de acordo com a previsão aqui do senhor Camargo, da Genial Investimentos, né? O Banco Central, o Executivo e o Ministério da Fazenda, lembrando, né? Banco Central comandado pelo meu xará Gabriel Galípolo, um indicado do Lula. Então, tá na mão do Lula na prática. Então, esses três agentes aqui vão fazer um acordo, vão entrar em um acordo, né? Para quê? Para que o Banco Central trabalhe com uma taxa de inflação acima do teto da meta, né? Então, ele acredita que a inflação vai ser de 5,7 em 2025 e 7,2 em 2026, mas ainda assim o Banco Central vai iniciar um ciclo de queda na taxa de juros em 2026, mesmo com a inflação subindo, porque no fim das contas, ambos os cenários são convenientes para o governo. A inflação justamente por aumenta a arrecadação em vários sentidos também, tá? Mas diminui o valor real da dívida e também os juros caindo melhoram a economia, pelo menos assim, num olhar superficial, né? A partir daí, já tem gente prevendo recessão técnica, foi o tema do meu outro vídeo lá, 6 agentes econômicos pelo menos pontuando isso. Bradesco, Ativa Investimentos, Monte Bravo, Nova Futura, Tendências e BV. 2 trimestres consecutivos de queda no PIB em 2025, com alguns acreditando que o segundo trimestre, que começa agora em abril, meu amigo, com gente acreditando que o segundo trimestre já vai ser de queda na economia. Aí a coisa vai ficar muito feia, sem sombra de dúvidas. Com o crescimento do PIB já tá ruim, imagina com o PIB caindo, né? Então isso aqui é queda no varejo, queda na indústria, produtividade ruim, vários fatores que acabam empurrando o desenvolvimento econômico do Brasil para baixo, né? E aí o Davi Vélez, né, David Vélez, não sei, presidente do Nubank, um dos cofundadores, levantou esse ponto, né, que ninguém fala do Brasil lá fora, ninguém tá pensando em investir no Brasil, ninguém quer trazer dinheiro para cá de forma geral, né? Então, muitos investidores saíram do Brasil já e não vão voltar, perderam a confiança no Brasil e recobrar essa confiança é algo muito difícil, é um trabalho de muito tempo e aí realmente, né, a situação acaba se tornando bastante deletéria nesse sentido, né? E se você não tem investimento, não tem entrada de capital, você não tem crescimento econômico. Eu não canso de me dizer aqui no canal. A única forma, ou pelo menos a forma mais rápida, mais eficiente e mais inteligente de um país emergente se tornar desenvolvido é atrair capitais. O capital que está lá fora nos países ricos, cujas empresas estão tão bem estabelecidas que não há uma chance de crescimento muito grande, um crescimento exponencial para fora da curva, esse dinheiro está esperando oportunidades de bons investimentos em países que prometem bastante e têm potencial para entregar as promessas. O Brasil não é um desses países definitivamente. A promessa no Brasil é a promessa de inflação,
de estagnação econômica, de intervenção, de muito esquerdismo e de aumento da dívida pública, aumento do gasto estatal como suposto motor da economia. E com base nesse cenário, não tem jeito, não tem para onde correr. Todo o mercado financeiro, os economistas, analistas, investidores, todo mundo olha para o Brasil com uma carga de desconfiança muito grande. E ninguém é maluco, ninguém é insano de investir num país como esse. O que nós teremos a partir daí? Infelizmente, mas muito provavelmente, inflação, recessão técnica e fuga de investimentos. Pois é, olha o que o Lula está fazendo com o Brasil, né? Vou deixar recomendado aqui o vídeo em que eu falei a respeito dessa questão, de fato, que eu citei ainda há pouco aqui no vídeo dos agentes prevendo recessão técnica, para você continuar assistindo. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito, e até a próxima.